Queridos irmãos e irmãs em Cristo e no Carmelo, eu sou o Frei Juliano, membro da província carmelitana de Santo Elias. Este é o quarto e último vídeo da série que estamos apresentando sobre os 4 graus da oração em Santa Teresa de Jesus. Os outros vídeos podem ser encontrados aqui mesmo nesta plataforma digital. A ideia desta série nasceu da dificuldade que algumas pessoas expressam em começar a vida de oração. Santa Teresa, na sua autobiografia, que conhecemos como Livro da Vida, relata as graças que Deus a concedia por meio da oração, indicando 4 graus vividos por ela mesma e usando como exemplo um jardim que uma pessoa precisa plantar em terra seca. O método de Santa Teresa de Jesus indica 4 diferentes modos de levar a água até este jardim. Nos vídeos anteriores, nós vimos os 3 diferentes modos de regar o jardim. Agora, no último grau, conheceremos o 4º modo. Esse último e melhor modo de fazer florescer o jardim é por meio de chuvas frequentes e copiosas, ou seja, é o próprio Deus que faz todo o trabalho, deixando assim que o jardineiro possa descansar. Santa Teresa fala deste grau em 5 capítulos. A diferença dos outros graus, por exemplo, no grau anterior, onde ela fala apenas em 2 capítulos. Isso provavelmente pela dificuldade de falar sobre a união mística ou a elevação do espírito, que vive aquele que chega neste grau da oração. Santa Teresa diz que não falaria de algo que ela mesma não tivesse experimentado longamente. Sobre a dificuldade de se expressar neste grau, ela diz que é como se tivesse que falar em grego. Enquanto nos outros graus o jardineiro precisou trabalhar, mesmo que nos últimos que vimos nos vídeos anteriores já não era mais tão difícil estar em oração pela alegria que sentia das graças que Deus o concedia, neste grau, literalmente, o jardineiro não precisará trabalhar. Se nos outros graus, por exemplo, no grau anterior, tinha um sentimento de quase morte, neste grau o sentimento é de morte total, porque aquele que chega no 4º grau sabe que tudo nesta vida passa e então sente aquilo como se estivesse morto para este mundo. Santa Teresa encoraja as almas a alcançarem este grau tão alto da união com Deus. A água que vem do céu abundantemente irriga todo o jardim. Seria perfeito se nunca faltasse chuva e se o jardineiro pudesse viver sempre neste repouso. Mas, enquanto vivemos neste mundo, somos sujeitos a mudanças climáticas, diversas estações e até mesmo à falta de chuva. O que isso quer dizer? Que o jardineiro precisa manter-se vigilante e preparado para buscar outros meios de regar o jardim quando a chuva faltar. Embora Santa Teresa diga que a chuva vem muitas vezes quando o jardineiro menos espera. Isso significa que não podemos esquecer dos graus anteriores. Nesse caso, quando o Senhor não concede a oração infusa, que é esta do 4º grau, o jardineiro precisa recorrer à oração ascética e mental, ou seja, aquela do 1º grau. Falando da oração mental, Santa Teresa usa o exemplo de um passarinho. Deus, ao ver a pequena criatura esforçando-o com sua vontade, voando longe com o intelecto, toma em suas mãos o passarinho e o coloca em seu ninho para que ali possa repousar. É a elevação do espírito, o 4º grau. Deus quer dar um prêmio. E que prêmio, diz Santa Teresa? Neste grau, a santa descreve o êxtase. Quem entra neste estado prova imensa alegria, faltam o ar e as forças físicas, não consegue mover as mãos sem grande esforço. Os olhos se fecham naturalmente. Se tenta abri-los, não consegue ver nada direito. Não pode ler porque as palavras se misturam. Escuta, mas não entende o que ouve. Nem ao menos uma palavra é capaz de pronunciar. Teresa voltará a descrever o estado de êxtase durante praticamente todo o capítulo 20. O estado dura pouco, ninguém está todo o tempo em êxtase, mas a alma que o experimenta se enche de coragem e alegria. Santa Teresa conta que ao entrar neste estado diante de outras monjas, as proibiu de dizer o que havia acontecido.
No grau anterior, Santa Teresa chama a imaginação de louca. Aqui, a santa diz que a imaginação é como uma borboleta que teve as asas queimadas, ou seja, não pode se agitar. Depois dessa oração e união com Deus, a alma se enche de coragem, a ponto de sentir alegria, mesmo que se fosse reduzida a pedaços. Aqui o jardineiro divide os frutos do jardim com os outros, ou seja, comunica aos outros as graças recebidas. Não quer guardar o tesouro somente para si. Mesmo que ele tente disfarçar, não consegue, porque o perfume das flores é tão grande que todos desejarão estar ao seu lado. Não preciso dizer que quem tem vida de oração é uma presença agradável na vida dos outros. Por fim, recordo o alerta que faz Santa Teresa. É impossível viver como anjo nesta terra. Seria uma loucura de Santa Teresa. Mesmo que a alma sinta-se fora de si ou sem necessidade de coisa alguma na terra, isso não acontece sempre. Porém, ao estar envolvida dos afazeres, perseguições, sofrimentos, nunca se esqueça que Cristo é um ótimo amigo. Por isso, não serve andar em busca de consolações espirituais, mas devemos estar sempre abraçados à cruz. Aconteça o que acontecer, sempre abraçados à cruz de Cristo. Uma boa oração a todos, que Deus os abençoe, até a próxima.